soltar Marcos Valério, nome do meu salão, mandou soltar Sérgio Cortes, ex-secretário. Lúcia... Quem é que está falando? E aí, Gleici, podemos? Podemos. Você quer colocar alguma coisa para a gente começar? Podemos. Abriu, Lúcia? Abriu. Sim. Sim. Já é para começar? Podemos começar, então? Sim, são 12 minutos já. Isso. Tem um som de televisão ou de alguma coisa assim no fundo. É o som de Gleici, que não está bom, viu, Gleici? É? Agora. Não, voltou. Eu estava ali ouvindo sem ser pelo som mesmo, Gleici, daqui. Tava... Pronto, melhorou? Fala um pouquinho para a gente ver. Ficou melhor agora o som? Pronto, então, vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho, né, que acho que já é nosso 5º encontro, que será... Boa noite. Também da ARI, da Associação Acadêmica Internacional. Então, você vai nos presentear hoje, mais uma noite, para debates e questões. Com você a palavra. Está bem ruim a... Nós estamos ouvindo. Lúcia, fala para ver se teu som está melhor. Então, tá dando para ouvir agora? Tá. Tá bem, tá tranquilo. Era o som de Gleici que estava... eu acho que estava baixo aqui, agora que eu verifiquei. Acho que sim. Pronto, Lúcia. Bem, posso começar? Sim. Sim. Bem, boa noite. Eu fiz a opção de ler o texto, porque se eu não estiver lendo, eu perco, às vezes, o fio e corro o risco de uma certa dispersão ou certa digressão. Então, achei melhor ficar mais fiel ao texto, e aí, com isso, a gente privilegia um tempo para debate, porque aí eu vou direto na leitura e depois a gente para um pouco para as questões, para a discussão. Certo? Então, por isso, eu vou começar lendo. Agradeço aos organizadores Luiz Felipe Andrade e Gleici Lima o convite para participar desse evento, me dando a oportunidade de reler o texto que introduz a pulsão de morte como conceito fundamental da teoria freudiana e produz uma virada na maneira de conceber e realizar a prática psicanalítica. A parte que me coube foi o resumo dos capítulos 6 e 7, que finalizam o texto. Confesso que não foi fácil a tarefa, apesar de aparentemente simples, porque se trata de uma elaboração um tanto árdua e árida, uma vez que Freud está às voltas com a biologia, sobretudo, na busca de uma explicação para a origem da sexualidade e para a compulsão à repetição associada à pulsão de morte, o que coloca em xeque sua primeira teoria das pulsões. Sabemos que, inicialmente, ela foi definida como pulsões do eu ou de autoconservação versus pulsões sexuais. Posteriormente, com sua elaboração sobre o narcisismo, essa teoria passa a dizer respeito
a libido narcísica, voltada para o eu, e libido objetal, voltada para o objeto. Estamos no pós-guerra e os fenômenos de repetição observados na clínica, através da transferência, os relativos aos sonhos dos neuróticos de guerra e as experiências de seu neto, o Fordá, que já foi relatado aqui mais de uma vez, mas me lembro bem que Fátima detalhou, levaram-no a falar da compulsão de repetição ou automatismo de repetição. Decidimos, então, fazer nossa intervenção composta de 3 partes, ou de 3 momentos. A primeira, relativa aos capítulos 6 e 7, do mais além do princípio de prazer, conforme me foi solicitado. A segunda, relativa ao conceito de repetição, conforme trabalhado por Lacan no seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, e relido por Christian Firrans no estudo sobre este seminário. Finalmente, uma terceira parte, relativa ao apoio que Lacan toma em Aristóteles para trabalhar esse conceito de repetição. Tentaremos apenas destacar os pontos principais dessas referências, uma vez que, pela nossa falta de familiaridade com a biologia, não poderíamos acrescentar muito ao resumo daqueles capítulos que nos foram confiados, e teríamos que nos limitar a repetir o que já está muito melhor dito e explicitado no próprio texto. Dito isto, voltemos ao início. Freud já tinha se dado conta dos limites da rememoração, quando escreveu recordar, repetir, elaborar. Agora, volta-se para a biologia, particularmente para as pesquisas de Weissmann, tentando encontrar uma explicação para o possível impulso de morte. Nesse pesquisador, que fala da distinção da substância viva numa metade mortal e outra imortal, ele vê uma analogia com a sua concepção desenvolvida por caminhos diferentes, como ele próprio diz. Cito Freud, aspas, não invocamos a matéria viva, mas as forças nela ativas, e fomos levados a distinguir entre 2 tipos de impulsos, aqueles que querem levar a vida à morte e os outros, os impulsos sexuais, que repetidamente aspiram à renovação da vida e impõem esta renovação. Fecha aspas. Se, segundo Weissmann, existe a admissão de uma morte natural dos organismos inferiores e a afirmação de que a morte é uma aquisição tardia dos seres vivos, impulsos de morte que derivam do começo da vida na Terra deixam de ser levados em conta. Freud conclui dizendo que a sua expectativa de que a biologia diminuísse completamente o reconhecimento dos impulsos de morte não se cumpriu, continuando válida, entretanto, a analogia entre a concepção de Weissmann de uma separação entre soma e plasma germinativo e sua concepção dele, Freud, de impulsos de vida e impulsos de morte. Freud amplia o conceito de sexualidade, que se estende para além da função de reprodução, o que causou barulho e escândalo na época. Não encontrando muito apoio na ciência para explicar a origem da sexualidade, Freud vai para a filosofia e, particularmente, para Platão, com o seu mito do andrógeno, relatado por Aristófanes no Banquete, texto retomado por Lacan no seminário A Transferência. Ali é veiculada a ideia de uma regressão ao estado anterior, quando macho e fêmea compunham um único ser. No capítulo 7, Freud afirma a relativa independência das pulsões, cuja característica geral seria querer restabelecer um estado anterior.
então, uma independência das pulsões em relação ao princípio de prazer. Freud diz literalmente que, aspas, ainda não está resolvida a tarefa de determinar a relação dos processos impulsionais de repetição com o domínio do princípio de prazer. Fecha aspas. Sendo uma das primeiras e mais importantes funções do aparelho psíquico substituir o processo primário pelo secundário, conforme ele já tinha estabelecido em seu artigo de 1911, os dois princípios de funcionamento do aparelho psíquico, esta transposição ocorre sob o domínio do princípio de prazer. Separando as noções de tendência e de função, ele diz que o princípio de prazer é uma tendência que tem a função de tornar o aparelho psíquico livre de excitações ou de mantê-las no nível mais baixo possível, o que, de resto, seria a aspiração de todo ser vivo, ou seja, retornar ao estado inorgânico. Freud conclui que a aspiração pelo prazer é muito mais intensa no princípio da vida psíquica, sendo os processos primários mais antigos temporalmente e que o surgimento das sensações de prazer e desprazer por ocasião do processo excitatório precisa estar presente tanto no processo secundário quanto no processo primário. É interessante ver Freud referir-se aqui ao prazer obtido com o ato sexual, sendo considerado como o maior prazer atingível para nós. Aspas, a expressão de Freud. E aí eu queria só fazer um pequeno parênteses para dizer a vocês que um dia desses eu estava no médico, estava com um livro, justamente o Mais Além do Princípio de Prazer, o livro de Freud, e o médico olhou assim para o livro e falou Freud, não sei o quê, ele ficou comentando alguma coisa e tal. Aí eu falei do evento que está havendo, e ele fez a seguinte observação. Ele disse, vocês estão querendo comparar o que ele escreveu em 1920 com o que se passa hoje, não é? Essa foi a observação dele. Não deixava de ser uma excelente questão, mas parece que uma das diferenças é justamente relativa ao estatuto do prazer sexual hoje. Segundo Charles Melman, este deixou de ser o maior dos prazeres para ser apenas um dentre os outros. E ele utiliza o termo gozo, mais pertinente ao vocabulário lacaniano. Retomando a dualidade pulsional freudiana, pulsões de vida, pulsões de morte, o texto se encerra com a afirmação seguinte, aspas, os impulsos de vida têm muito mais a ver com nossa percepção interna, perturbam a paz e pedem resolução, enquanto as pulsões de morte agem no silêncio. O princípio de prazer parece estar verdadeiramente a serviço dos impulsos de morte. Fecha aspas. Como sempre, Freud se afasta das formulações fechadas e deixa o caminho aberto para outros pesquisadores. Parece ter adivinhado que surgiria um Lacan para quem a verdade é como uma mulher, não toda. Para acabar mesmo, no finalzinho do texto, Freud recorre à poesia. Aspas. O que não podemos alcançar voando, temos que fazer mancando. A Escritura diz que mancar não é pecado. Fecha aspas. Sem querer complementar a Escritura, que não precisa de nenhum acréscimo, eu diria que não somente mancar não é pecado, mas é o modo genuinamente humano de caminhar. E talvez não seja por acaso que tem a ver sonoramente com manquer, verbo francês que diz da falta. Após a exposição dos pontos-chave dos capítulos 6 e 7, de Mais Além do Princípio de Prazer, vamos à segunda e terceira partes do nosso trabalho. Eu aqui só queria fazer uma pequena observação,
que algumas vezes eu vou citar literalmente algumas frases, né? E talvez aqui em algum momento eu esqueça ou não diga as aspas, mas vocês já ficam advertidos que algumas citações serão citações literais. Bem, então, o primeiro acento é posto por Christian Firrans na dependência estrutural do conceito de repetição em relação ao conceito de inconsciente, considerado por Lacan como ético, nem ôntico, nem ontológico, segundo explica ele a Jacques Alain Miller. Inconsciente ético, caracterizado essencialmente pela dúvida fundamental, condição absoluta para que possa advir o sujeito, dúvida fundadora eticamente. Lacan vê aí uma distinção radical entre a dúvida hiperbólica de Descartes, que se estabelece como método e como provisória, com o objetivo de se chegar à verdade, ou seja, a ideias claras e distintas, que é como ele define a verdade, né? Chegar a ideias claras e distintas. Quer dizer, Lacan vê a distinção entre essa dúvida hiperbólica de Descartes, dúvida que abre o campo para a ciência moderna, e a dúvida para a psicanálise, que, ao contrário, é considerada em todas as dimensões do impossível. A contradição, a incompletude, a indemonstrabilidade e a indecidibilidade, ponto de apoio sobre o qual a psicanálise opera. Christian Firrans vai ressaltar que Lacan explica o inconsciente, tal como Freud o concebe, pelo viés da iância, citando a obra de Kant, Ensaio para introduzir em filosofia o conceito de grandeza negativa, de 1763. Segundo Firrans, é essencial compreender aquilo de que Kant fala para que se possa apreender o que Lacan diz de Freud. Por razões óbvias, não vamos entrar em detalhes sobre essa questão, mas é importante percebermos o constante diálogo que Lacan mantém com a filosofia, não simplesmente para discordar dos filósofos, nem pelo gosto de erudição, mas, sobretudo, porque valoriza os fundamentos daquilo que constitui as nossas categorias de pensamento. No que diz respeito ao conceito de real, Lacan não o queria tratar como o fazem a religião e a metafísica. Por isso, optou pelo caminho da lógica. Ele vai explicar o inconsciente freudiano através da noção de causa. Cito Firrans, aspas, o inconsciente mostra a ânsia por onde a neurose se agarra a um real, fecha aspas. Mas esse conceito de causa não se explica pelo encadeamento lógico, ele coloca em evidência alguma coisa que escapa à estrutura lógica e simbólica, é o real. No seminário O Aturdito, Lacan dirá que a psicanálise é a ciência do real como impossível. Real que constitui o objeto da lógica de Aristóteles. Não concernente ao ser, nem à verdade ou falsidade. Não é o sentido dos seres que interessa a Aristóteles, mas a maneira através da qual a rede de significantes obedece a certas regras a fim de compor os silogismos. A lógica de Aristóteles abrange os aspectos proposicional e modal. A primeira diz respeito aos silogismos, cujos elementos são o sujeito, a cópula e o predicado. A lógica modal são proposições modificadas por um advérbio ou por uma locução com valor de advérbio. É sobre ela
que recai o interesse de Lacan, cuja releitura permite fixar a lógica do sujeito do inconsciente. Refere-se ao necessário, ao contingente, ao possível e ao impossível. Modalidades redefinidas por Lacan em relação à escrita. O necessário é o que não cessa de se escrever. O contingente, o que cessa de não se escrever. O possível, o que cessa de se escrever. O impossível, o que não cessa de não se escrever. E que corresponde à segunda definição que Lacan dá do real. A lógica modal descreve a relação do sujeito com a fala e com a linguagem, pela escrita, e confere, pois, à escrita um lugar específico. O quadro das modalidades proposto por Lacan durante o seminário de 19 de fevereiro de 74 é uma síntese dessa abordagem. Eu só queria, antes de continuar, fazer uma observação, é que exatamente o interesse de Lacan recai muito sobre a lógica, porque ele vai descobrir que a lógica e o inconsciente são da mesma sentido e vai colocar letras. E isso vai ter todo o interesse para Lacan, que vai ver realmente e ele vai mostrar como a escrita vai dando consistência às entidades, sejam elas quais forem. Então, é o interesse total de Lacan pela lógica. Ele não se interessa pelo aspecto da metafísica de Aristóteles, mas, sobretudo, pela lógica, por conta dessa relação da lógica com a lógica do inconsciente. Lúcia, Sim. Lúcia, não sei se para outras pessoas também cortou uma hora que você foi falar. Pode ter sido falha da minha internet. Mas você poderia repetir todo esse raciocínio? Cortou assim uns minutos, acho que 1 minuto ou 2, teve uma hora. Para mim também, Felipe. Na hora que você fez o comentário do texto, travou 2 vezes. Volta aí, realmente, o essencial do porquê a lógica para Lacan em relação a todo esse comentário. Porque Aristóteles tem uma obra... Está dando para ouvir agora? Aristóteles tem uma obra bastante vasta, né? E, felizmente, nós temos mais de um, mas eu destaco um que eu estou mais próxima dele, que é Pierre-Christophe Catelinot, que é analista e filósofo, né? E fez o doutorado em Aristóteles, escreveu uma obra fantástica, e um dos aspectos da obra é a lógica, né? Então, ele vai explicando por que Lacan ele privilegia, sobretudo, a questão da lógica em Aristóteles, porque a lógica vai estabelecer uma relação do sujeito com a fala e com a linguagem. Então, tudo que interessa a Lacan. Então, ele vai ver que a lógica ela é da mesma ordem do inconsciente, que é a ordem do escrito. Então, e Lacan vai dizer que o escrito, ou a escrita, vai dar consistência às entidades, sejam elas quais forem. Entidades metafísicas, como Deus, entidades lógicas. As entidades vão tomando consistência a partir da escrita. Certo? Então, essa questão da lógica, para a lógica de Aristóteles, para Lacan, tem todo valor, né? E Aristóteles realmente está na ponta da questão da lógica, né? Kant até diz que a lógica nasceu inteira saiu inteira da cabeça de Aristóteles, saiu completa, né? E um dos livros da lógica fundamentais para esse estudo é o livro da interpretação.
Bom, mas aí a gente vai seguindo, certo? Vou continuar. Deu para retomar um pouco? Bem, seguindo o texto, né? É na ruptura, na fenda, que se encontra o inconsciente, fazendo que a noção de causa remeta a algo que escapa, a algo que claudica, que não é causa-efeito. Né? E aí a gente vê exatamente que é uma noção de causa completamente diferente daquele encadeamento lógico causa e efeito. É alguma coisa que falha na questão da causa. Né? Christian Firranz explica que a rememoração tem a ver com a significação e com aquilo que faz retorno. Mas Lacan anuncia, em 1964, que vai levar algo novo sobre a repetição ao seu auditório, apesar de já ter falado sobre isso durante muitos anos. Esse algo novo tem a ver com a maneira como Freud trabalha a repetição em 1914 e diz respeito ao real. O repetir está associado com o real, que é aquilo que volta sempre ao mesmo lugar e em torno do qual gira o sujeito, evitando-o sempre. Corresponde àquilo que Freud chamava o núcleo patógeno, e do qual era preciso não se aproximar demais, sob pena de ver cessarem as associações na análise. Ponto bravamente defendido pela resistência do sujeito sob a forma de transferência. É esse o limite da rememoração, onde o analisante se detém em sua historicização, em sua biografia. O repetir está relacionado à dúvida fundamental, com o colocar-se sempre em questão. Trata-se de uma dúvida ética. Nesse ponto, convém fazer uma distinção com o termo alemão que quer dizer compulsão à repetição, alerta Firranz. É interessante porque eu não sei alemão, mas assim, retomando, não sei se a maioria das pessoas está familiarizada com a palavra escrita, né? Na palavra que Freud escreve como repetir, né? Que é wiederholen, né? Ele bota holen, que é o infinito, acredito, repetir. Né? E na compulsão à repetição, tem esse wiederholen Zwang. Né? Tem esse Zwang, que é a compulsão, que vai falar de alguma coisa forçada, de alguma coisa, de uma pressão. Né? Então, Firranz chama atenção para isso, porque ele diz, no que se trata de repetir, está relacionado à dúvida fundamental, ou seja, é uma questão ética, porque o sujeito está sempre se colocando em questão. A coisa não está resolvida, é uma dúvida, né? Que nós acabamos de ver que Lacan diz, e o próprio Freud, né? Que ali é o lugar do sujeito, é o lugar da dúvida. E na compulsão à repetição, né? Ele vai dizer, trata-se, ao contrário, de encontrar alguma coisa, em geral uma representação, que preencha a dúvida e cale o questionamento. Né? Isso aí, cale o questionamento, já são minhas palavras, mas ele vai dizer, na compulsão à repetição, alguma coisa que vai querer resolver a questão da dúvida. Então, uma coisa é repetir e outra coisa é a compulsão à repetição. Sabemos, entretanto, com Lacan, que não é possível não levar em conta o real articulado ao estatuto do inconsciente como ético. Nos escritos, no artigo Ciência e Verdade, Lacan retoma as 4 causas de Aristóteles para explicar a diferença entre ciência, magia, religião e psicanálise. Como causas acidentais, teríamos a psique e o automaton, causas de que trata Aristóteles no livro 2 de sua Física. Pierre Christophe Catillinot, filósofo e analista da Ali,
se pergunta que lugar Lacan dá à causa aristotélica na teoria psicanalítica. Enquanto Aristóteles afirma 4 causas, para Lacan só existe uma causa, a retroação do significante, a materialidade do significante, vindo ele a forjar o neologismo materialité, que alguns já conhecem, né? Que inclui a palavra, que inclui mot, M-O-T, que quer dizer palavra em francês. Então, a materialidade é materialité, é uma materialidade feita de palavras, né? De linguagem. Para ele, portanto, a psicanálise articula-se à causa material, que engloba as outras 3, ou seja, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Para ele, não se pode falar de causa fora da questão de um sujeito sobre os significantes que presidem o seu destino. O significante seria o mesmo que se repete como outro. A causa não se situaria antes, esse antes entre aspas, mas no momento em que o sujeito fala e pode, assim, remanejar suas representações. Para Aristóteles, a psique não é somente uma causa por acidente, ela sobrevém nas coisas suscetíveis de escolha e orientadas para alguns fins. Né? Aí Aristóteles vai dizer que a fera, o animal, a fera, o louco e a criança, não se pode falar de psique nesses casos, né? Porque seria preciso que se tratasse de alguém capaz de uma escolha, que pudesse escolher. Então, ele diz, por exemplo, se você vai andando e uma telha cai na sua cabeça, isso não se trata de psique, porque isso não se trata de uma coisa que foi escolhida, que foi deliberada, que houve uma escolha aí. Aí ele dá um exemplo, ele diz assim, o homem que vai ao mercado comprar azeite e lá encontra uma pessoa que lhe deve um dinheiro e que, naquela ocasião, paga a dívida. Né? Para Aristóteles, psique e pensamento são a mesma coisa. Catelinot observa que bastaria Aristóteles ter acrescentado pensamento inconsciente. Lacan prefere o termo encontro, encontro fortuito, acaso, à tradução latina de psique por sorte. Ele define o automaton como a rede de significantes, aquilo que constitui o saber inconsciente do sujeito. O real é o que está sempre atrás do automaton. Em toda pesquisa de Freud, o que se repete é sempre alguma coisa que se produz como, aspas, ao acaso. Fecha aspas. Em princípio, os analistas escolhem não se deixar enganar por este acaso, que está do lado do sujeito e que mascara para ele o encontro com o real. Para ele, o acaso seria uma forma de o sujeito não reconhecer o determinismo do encontro programado pelo inconsciente. A psique seria o encontro do saber inconsciente, materializado sob forma de significantes, com um real que essa rede de significantes designa. Segundo Catelinot, a causa estar situada na cadeia linguageira não surpreende. O que surpreende é a concepção da causa como efeito de uma palavra pronunciada e ouvida pelo sujeito, com a condição de que ele a ouça, o efeito dessa palavra sobre a maneira pela qual ele vai daí em diante ler e compreender as palavras. Assim, a identificação de um significante na cadeia linguageira obriga o sujeito a remanejar retroativamente toda a interpretação que ele pode dar à sua história. É o
efeito a posteriori, já identificado por Freud, que desenha os contornos de uma temporalidade do sujeito, de uma compreensão de seu destino, sem cessar remanejada pelas descobertas feitas sobre si mesmo graças ao significante. Enquanto a ciência moderna aborda o real pela causa formal, ou seja, pela escrita matemática, a psicanálise privilegia a causa material, a matéria do significante. Para a ciência moderna, é preciso que aquele que faz o cálculo, isto é, o sujeito, esteja excluído para que a escrita seja corretamente encadeada. Sem invalidar todas as elaborações sobre a dependência do sujeito em relação ao significante, a partir de 1966, com o artigo A Carta Roubada, que abre os seus escritos, Lacan passa a destacar a instância da letra no inconsciente, o que abre o campo para dois tipos de leitura da clínica: leitura a partir do significante e leitura a partir da letra, como escrevem Melman, Ângela Gesuíno, Stefane Thibierge e outros analistas contemporâneos. Para concluir, eu gostaria de relembrar o 81º aniversário da morte de Freud, que aconteceu anteontem, 23 de setembro. Que ele nos inspire e nos anime a trabalhar pela causa da psicanálise até que a caneta caia de nossa mão, ou, em linguagem mais atual, que o teclado silencie. Talvez a melhor homenagem que possamos prestar à sua memória seja mesmo ler e reler os seus textos, fazendo deles um guia para a nossa vida profissional, enquanto analistas, mantendo-o vivo para sempre, porque para um homem como ele, para um homem como Freud, a vida só pode ser terminável e interminável. Obrigada pela atenção. Boa noite, pessoal. Ela entrou aí agora lá para resolver. Perfeito. Muito obrigada pelo texto, Lúcia. As contribuições, né, importantes que você trouxe nesse arrazoado, né, do Christian Ferrez, que ele nos ajuda muito a ler Lacan, né? Né? E do Catalino, né? Que, como você disse, tem uma obra essencial quando ele articula Lacan e Aristóteles, né? Está aberta as questões, quem gostaria de colocar questões. Eu gostaria que Lúcia explicitasse um pouco a diferença entre Tiquet para Aristóteles e Tiquet para Lacan, por exemplo, isso do acaso, né? Eu acho que é um conceito interessante. Lacan Aristóteles, né, ele vai considerar o Tiquet e o automaton como duas cadeias causais que se encontram, né, e vai produzir alguma coisa, né? E Lacan, porque naturalmente a preocupação para Lacan é toda a questão da psicanálise e da lógica do inconsciente, né? Então, ele vai, coisa que não existia, essa concepção para Aristóteles, né? Então, na realidade, sujeito em Aristóteles era hipokeimon,
né? Hipokêmeno, né? Não existia nem realmente o sujeito, essa noção de sujeito como a gente concebe, vem de Descartes, quer dizer, muitos séculos depois de Aristóteles. Então, a coisa não poderia ser a mesma para Lacan e para Aristóteles. Mas, para Lacan, ele vai considerar exatamente esse encontro, esse acaso, né, que vai falar da repetição enquanto real e o automaton enquanto simbólica. Porque, apesar de o automaton ser considerado aquela repetição, né, dos signos e tal, e a repetição na cadeia significante, ser uma repetição simbólica e tudo, ter um determinismo, mas tem alguma coisa que escapa. É sempre isso que Lacan está querendo mostrar, porque ele vai... por isso que Firrans chama um pouco a atenção para essa coisa de que ele vai dizer que vai trazer alguma coisa nova para o conceito de repetição, né? Porque ele vai trazer exatamente, introduzir a questão do objeto A. Ele vai trazer como a questão do objeto está presente aí na repetição e que a repetição ele vai tratar como um processo significante. Quer dizer, o que se repete nunca é a mesma coisa. Sempre é alguma coisa diferente, né? Tanto que ele vai dar uma explicação diferente de Freud para aquela questão do Fordá, né? Da bobina, né? Todo mundo já conhece muito a explicação de Freud, né? Daquela relação do menino com a mãe, né? Seria aquele par, ou o menino e a mãe, e Lacan... Está dando para ouvir, gente? Tá. Bom, então, e Lacan ele vai considerar um outro aspecto além desse, né? Ele vai considerar que, como o menino se faz de agente daquele desaparecimento da mãe, ele diz o que acontece na realidade ali é que o menino corta-se a si mesmo, corta uma parte de si mesmo, não é só a mãe que ele está separando ali, aquela bobina não vai representar simplesmente a volta da mãe, né? Ele vai considerar ali já como sendo alguma parte, ele fala em automutilação, né? Que o menino vai se automutilar, quer dizer, é um corte de si mesmo, ele se faz agente, então alguma coisa se perde naquilo ali e aí ele vai apontar para a questão do objeto A. Ele vai dizer, nunca é o que você repete, nunca é a mesma coisa. Por isso que a concepção de transferência também, que não é o caso a gente entrar aqui agora, porque a gente focou mais na repetição, mas que não vai ser, como é para Freud, uma repetição de alguma coisa que já foi vivida, que existiu e que você vai repetir, né? Firrans até lhe chama atenção, ele diz, quando Freud diz que não se pode matar o pai a não ser em efígie ou absência, quer dizer, em imagem ou ausência, ele diz, esses são os dois aspectos imaginários e simbólicos. Mas, na transferência, tem alguma coisa que está implicada a mais, que é a questão do real. Lúcia, você falou também uma diferença nisso que a Ana Lúcia pediu de esclarecimento sobre o problema da compulsão à repetição. E não é a repetição, é uma diferença a partir do que você viu em Lacan também. Se você pudesse novamente explicitar isso. Obrigado. Porque quando a palavra que Freud utiliza para repetir, né, que é o Wiederholung, ou então Wiederholen, que eu acho que no infinito, né? Na compulsão à repetição, aí ele vai dizer que nesse repetir está relacionado com a dúvida fundamental. Esse repetir é alguma coisa que tem a ver com o se colocar em questão, com um aspecto ético.
E quando a palavra que tem a ver com a compulsão à repetição, aí ele vai colocar já no substantivo, Rolung e não Rollen, porque não é infinito, aí ele vai colocar Zwang, Z-W-A-N-G, que quer dizer a compulsão, quer dizer alguma coisa que força, né, a repetir. Aí ele vai dizer, nesse aspecto da compulsão à repetição, existe já a busca de alguma coisa para resolver o problema da dúvida, quer dizer, já sai daquela dimensão propriamente ética, porque você vai suturar o que está faltando ali, o que não está... Quer dizer, vai em busca de uma certeza de alguma coisa que cale aquele se colocar em questão. Ele coloca também, né, Lúcia, que é a busca de tentar resolver ou de tentar simbolizar aquilo que não foi simbolizado, né? Sim, sim. Essa compulsão à repetição. Sim, né? porque e Freud diz, né, que a questão... É por isso que Lacan, o que Aristóteles chama de automaton, Lacan vai chamar da insistência da cadeia significante, né? Porque ele vai mostrar essa cadeia significante, aquilo que não participou propriamente da história, porque aí ele vai falar de um passado real e de um passado simbólico. Um passado real seria um passado como coisa que não teria tido uma inscrição, né? Que Freud diz assim, alguma coisa que foi recalcada, ela fica suspensa, né? E por isso que, para a psicanálise, do ponto de vista das modalidades, a contingência tem tanta importância, Lacan dá tanta importância à questão da contingência, porque o contingente é aquilo que cessa de não se escrever, então, que vai se escrever, vai ter uma... E pela escrita ela vai ganhar existência, aquilo vai existir, vai ter uma inscrição. Né? Então, o contingente cessa de não se escrever. E essa inscrição mesmo que é demandada. Há uma insistência da cadeia significante para essa simbolização. Não sei se era isso que você estava pensando, Amélia, que você estava apontando. Sim. E você falou na questão, na diferença também em relação à questão da transferência. Ele faz quando ele diferencia, né, a compulsão à repetição, né, e a transferência, ele diz que não é uma questão de reprodução, né, uma repetição reproduzindo, e ele faz uma comparação muito engraçada com a história de reprodução. Ele diz primeiro, tem a ver com a cartaz, né? Na reprodução é como se fosse você... É o que se faz com os quadros dos pintores, que você compra 5 centes, né, por aí. Ele ironiza com isso, né? Lá no seminário, acho que no seminário 11 também. Eu fiquei, inclusive... essa diferença. Eu fiquei, inclusive, com uma curiosidade, né, de ver qual é a palavra. Não sei se alguém de vocês aí sabe alemão e sabe qual é a palavra que está escrita no texto recordar, repetir, elaborar. A palavra que está escrita em recordar, se é erinerne, porque ele faz uma observação também que esse recordar é diferente do rememorar. Porque ele diz, a raiz é a mesma. Você pensa que está nessa ordem da rememoração, mas a rememoração é um recorte que se faz sobre alguma coisa que tem a ver com a significação, e é como se fosse uma leitura dos signos que aponta para um retorno. Isso é da ordem da rememoração. E a palavra lá de recordar, a raiz é a mesma. Se eu não me engano, escreve assim, erinerne. Mas, depois dessa palavra, tem uma outra, se eu não me engano, é spüren, S-P-U-R-E-N, que são os traços, no sentido de vestígios minésicos. Que ele diz, aí já tem a ver mesmo com a questão da repetição, não é a rememoração. São sutilezas assim que, às vezes, na tradução a gente perde, né? Mas Firrans chama atenção para essa diferença. Exatamente isso, que rememorar não é recordar.
Pelo menos como o recordar foi traduzido, como o verbo foi traduzido para o português, né? Eu não sei se eu estou enganado, Lúcia, mas parece que nesse momento que você está colocando é como se só é possível, não é? Então, rememorar o que tem uma escritura, né? No sentido Spüre, né? Da escrita. E tem um traço minésico ali, não é? É. Sim. E tanto é que essa rememoração ela tem um limite. É por isso, é nesse limite aí que você começa a repetir. Entende? Mesmo ela tendo a inscrição, ela tem um limite, que é o real. E nesse momento que você toca aí você começa a repetir em atos. Sim. Né? Sim. Aí você passa desse recordar ou do rememorar para repetir. O repetir, Lúcia, como acting out. Sim, ele diz isso. Ele diz exatamente repetir como acting out. Você leu ou você faz alguma associação entre essa repetição ou esse acting out do analisante ou da pessoa em análise e a intervenção do analista, que o Freud fala no repetir, recordar e interlaborar, no sentido de fazer, Freud diz alguma coisa que eu não sei se a tradução está exata, mas fazer com que o analisante recomponha na rememoração algo que ele está partindo para repetição, quer dizer, para o acting out. Você viu alguma coisa nesse material lacaniano dessa possibilidade de retomada pelo significante, né? Mas na prática, como é que você, eu digo assim, com esse problema da reprodução não ser rememoração? Você está falando. Não ser rememoração, porque, de qualquer maneira, na prática lacaniana, o que vai se estar atento é sempre para isso que se repete, que não é a mesma coisa, é diferente. Né? Há ali alguma coisa que pode ser apontada, um significante, uma letra, ou alguma coisa que vai fazer exatamente, vai possibilitar isso que Lacan fala, dessa retroação. Então, o sujeito vai ler toda a sua história de outro jeito, a partir daquilo ali que foi apontado, né? Seja do significante, da letra, mas alguma coisa que ele vai ler de outra forma. Ele vai ler toda a sua história, seu destino, tudo, a interpretação que o próprio sujeito vai dar, é exatamente isso. Ele diz. E é exatamente na hora que ele fala, é ele falando, que isso vai poder acontecer. Né? É através do seu dizer que ele vai poder acontecer isso. Não sei se respondi, Felipe, mas... Eu gostei muito de você ter destacado o dizer, porque aí fica com uma coisa como não sendo do dito. Exatamente, da enunciação. Que enuncia. É. Pode ir para qualquer coisa de diferente daquilo que insistia, né? Insistia na compulsão à repetição. Exato. O que o Lacan fala no seminário 6 sobre a questão do act out, Luiz Felipe, ele trabalha longamente lá o caso da Ella Sharp, né? o caso bem conhecido dos cérebros frescos. Né? Miolos frescos. Miolos frescos, exatamente. Né? E para lembrar, né? O paciente traz, né, a ideia de que ele estaria plagiando alguém em um trabalho que ele fez, e
a ela Sharp pede para ler o trabalho e diz para ele que ele não está plagiando. E o paciente sai da sessão e vai para o restaurante comer miolos frescos, né? Que é comum lá, né? Não, estranho para a gente, mas lá é comum, né? E Lacan vai mostrar exatamente, né, que foi a interpretação de Ella Sharp, né, ou a intervenção dela, que levou ele a fazer um acting out, né? O interessante desse caso, que você retomou no seminário 6, foi ótimo você ter falado, é que Lacan, desde o seminário 1, retoma algumas vezes essa situação clínica do homem dos miolos frescos, o que dá alguma esperança para a gente, informação, quer dizer, psicanalítica nesse estudo, que o próprio Lacan revisou essa interpretação, essa formulação que ele fez sobre o caso do homem dos miolos frescos. Então, a gente está sempre às voltas com isso que insiste e com alguma coisa que pode ser diferencial em relação o microfone aberto que está interferindo na... É uma televisão ligada. Alguém deixou o microfone aberto. Uma televisão ligada. E que está interferindo na fala. Mas, assim, retomando um pouco, uma coisa que eu fiquei pensando também em relação a essa questão do tiquê, né? E eu estava lendo algum autor falando o seguinte, que o tiquê... Ô, Ana Lúcia, a gente não está te ouvindo, não. Não, porque fechou. Alguém estava com... melhorou. Alguém estava com o microfone aberto. E continua. Continua uma interrupção. Se a gente puder fechar. Estou ouvindo uma televisão, né? Como que você... O som do... Eu estou tentando ver aqui quem é que está para fechar, mas não estou achando ainda. Nossos detetives aí de plantão. Deixa todo mundo... Ô, Lúcia, Ana Lúcia, tua televisão está ligada? Não, aqui é a Ana, eu acho. Eu não tenho televisão aqui. Melhorou, Ana. Fale agora. É outra Ana. É outra, né? Não, pode falar. Esse tema do tiquê e automaton que Lúcia trouxe para mim, eu acho super interessante. E, inclusive, eu fico pensando nos nossos tempos, né? Sombrios atuais. Eu acho que isso tem a ver com o tiquê. Não sei, fico pensando. E eu li um autor que diz o seguinte, que o tiquê diz do desencontro. O tiquê, como se fosse, não é propriamente o real, mas ele diz do real, diz do desencontro, diz do encontro falhado. E eu fico achando isso um tema tão interessante, porque às vezes a gente se depara com o impossível, né? Com o acaso, com o incompreensível totalmente, e eu fico pensando nesse conceito do tiquê que Lúcia trouxe hoje. Ana Lúcia, mas Lacan já fala se eu não me engano, eu não me lembro onde ele fala, mas da tiquê como encontro faltoso, né? Exatamente. Como encontro faltoso, né? Como encontro com alguma coisa que não vai bater com aquilo que você está esperando, alguma coisa que sempre vai falhar, sempre que manca, né? Lacan fala do encontro faltoso. E nisso é no seminário 11. É no 11, né? Eu acho que sim. E nisso que a gente está vivendo agora, quantas vezes a gente se depara com esse acaso, né? Com esse inesperado, totalmente inesperado, encontro totalmente falhado. Sei lá. Ô, Ana Lúcia, você fez uma associação com o sombrio também,
Deus. Sim, Felipe, eu fiz, é isso que eu estou trazendo. Assim, eu tento usar esse conceito para me ajudar a entender determinadas coisas do sombrio dos nossos tempos. É isso. Sim, porque talvez nem um lado nem o outro da história, se a gente pode ler a história por dois lados apenas, poderiam contar com tamanha, talvez, destino, tragicidade, destruição, né? Não sei. Fiquei tentando pensar quando você falou sombrio. Dessa questão do sombrio que a Ana Lúcia falou e que você pegou, eu estava pensando na questão do ódio. O discurso do ódio, não é? Essa coisa desse momento tão atual, dessa questão da destruição do outro. É o ódio da destruição do outro no real. Não é? Eu fiquei pensando, não sei se cabe. Falando um pouco, não sei se entraria nesse que aí, mas pensando muito nesse contexto odioso, que é quase uma nuvem de ódio que cobre, né, a civilização, vamos pensar dessa forma. Uhum. Ela sempre esteve, mas parece que agora ela está mais pesada. O que é que esse texto poderia, né, falar? Não sei se... Eu acho que cabe, né? Porque, inclusive, toda a questão da repetição, ela atravessa toda a obra de Lacan, né? Ele vai fazer dela uma passagem obrigatória para você ler tudo que é da psicanálise, e ele vai articular exatamente com a estrutura do sujeito também, como real, simbólico e imaginário. Isso não fica fora, né? Tanto que ele vai dizer, por exemplo, que Aristóteles foi um precursor do Nobo Romeu. Né? Ele diz como se Aristóteles já tivesse 20 e quantos séculos? 25 mais séculos antes. Né? Aliás, não, 25 não. Aristóteles, dá. Mais ou menos isso. Então, dá uns 25 séculos antes de Lacan, né? Então, ele vai... Por quê? Porque com aquela estrutura do silogismo, ele vai dizer, com a questão, quando Aristóteles traz a questão do 3, do número 3 e tal, aí ele vai dizer que é esse princípio aí que ele vai considerar existindo o anel que é chamado real, mas os 3 anéis enodados, que são o real também, né? Então, ele diz, isso aí já, de uma certa forma, já tinha sido antecipado por Aristóteles. Então, enodamento, vamos dizer, né? Enodamento, melhor falando de nós, enodamento, aí do real e do simbólico, e que o imaginário vai tentar dar algum sentido para isso aí. Né? Mas essa questão do real, isso aí sempre, qualquer que seja o tema, se coloca, porque o real ele faz parte de toda a estrutura psíquica do sujeito. Né? Então, o real está aí presente. Então, todas as formas por onde a gente pode se defrontar com ele cabe, né? Estão sujeitas à análise e a uma leitura. Né? Agora, é preciso sempre, talvez, a nossa dificuldade é de enlaçar, de enodar esse real com o simbólico e o imaginário. Né? Porque se ele estiver desatado, aí realmente a coisa complica. Né? Eu relendo esse texto fazendo essas leituras agora, uma das coisas que eu pensei foi sobre a questão da dúvida. Né? Aliás, levantou várias questões, mas uma delas foi a dúvida. Eu disse, interessante, a gente repete tanto isso, sabe de cor que o estatuto do sujeito tem a ver com a dúvida. Não é? Que, onde é que a gente vai encontrar esse corte do discurso consciente, aí onde vai haver essa ruptura,
nesse fio do discurso seguido, nessas formações do inconsciente, é que a gente vai poder encontrar o sujeito, né? Mas aí eu fiquei pensando, assim, interessante, porque hoje, praticamente, a gente não encontra o sujeito, né, na dúvida. Não sei, a gente não articula isso muito, porque a gente só encontra eu não digo nem sujeito, porque se o sujeito tem a ver com a dúvida, eu acho que a gente só encontra indivíduos ou cidadãos, não sei como a gente poderia chamar, de certezas. Né? Talvez essa seja uma das nossas dificuldades, porque a gente não... Eu digo, será que temos espaço mesmo para esse sujeito surgir? Porque a gente só se encontra com certezas, né? As pessoas muito certas, né? Dificilmente você vê essa colocação da dúvida. Ô, Lúcia, e isso seria, digamos assim, efeito de um tempo da ignorância, aquele que você acha que você está sempre certa, não abre espaço para equívoco, para dúvida. Todo mundo muito ignorante, assim, muito apegado à alienação ou à ignorância, não sei. Ou a certeza, né? Eu tenho impressão, Ana Lúcia, eu tenho impressão que sim, tem a ver, talvez, com isso que Melman fala, né, da questão da estrutura hoje, né, desse laço, na estrutura do laço paranoico, né? Que essa certeza tem a ver com a paranoia. Né? Esse sujeito com muita dificuldade de viver sua divisão. Né? Um sujeito que essa divisão não se coloca para o sujeito. Né? O sujeito está inteiro, o sujeito está certeza. Eu digo sujeito está certeza forçando a linguagem, porque não seria nem sujeito. Né? Mas eu acho que tem muito a ver com isso, com a estrutura mesmo, com o laço social mesmo, assim, mais para paranoide. Com certeza. Não sei se seria muito a questão da ignorância, eu não sei se seria como a ignorância como a paixão, né? Como Lacan coloca a ignorância como paixão, não sei se seria a ignorância, mas seria mesmo, talvez, essa coisa da certeza e uma dificuldade muito grande de se abrir um furo nessas certezas. Qualquer que seja o lado que você analise, se você olhar, você vai encontrar muros absolutamente bem erguidos, né? E muito difícil de... Isso foi uma coisa que, nessas leituras, quando eu estava vendo assim, Lacan colocando essa diferença entre a dúvida de Descartes e a dúvida da psicanálise, eu fiquei pensando, eu disse, engraçado, isso é uma coisa que a gente sabe de cor, mas, na prática, a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, né? Ou de viver, ou de encontrar, não sei. Eu, de propósito, fiz um texto mais curto, teria muitas coisas para colocar, porque esses conceitos da psicanálise são muito articulados uns com os outros, mas deixei mais tempo para a gente poder conversar um pouco, mas eu não sei se o texto não estimulou a debate. Ô, Lúcia, é porque, de fato, tem uma parte de dificuldade da gente compreender os exemplos também de Aristóteles. Eu queria que você repetisse, por favor, para eu aprender esse exemplo da feira, do homem que vai à feira e encontra um amigo. Você fez uma referência a Aristóteles com esse exemplo, e como é que isso pode ser retomado ou com Tiquet ou com Automaton, eu não acompanhei. Agora, olha, não puxem muito por mim, por Aristóteles, não, porque eu não tenho formação em Aristóteles, não. Eu apenas me apoiei em Catelinot para pegar a parte de Lacan, que Catelinot vai ver como Lacan, que é impressionante a gente ver assim, o mergulho que Lacan deu na obra de Aristóteles, é impressionante, porque tem detalhes, filigranas, coisas finíssimas, assim, que de Lacan, Aristóteles coloca assim, mas Lacan coloca desse outro jeito e tal. Eu digo, meu Deus, ele viu aquilo ali tudinho, porque a obra de Aristóteles é né? Mas eu não tenho essa formação para estar explicando as coisas em Aristóteles, não me sinto nesse lugar, não, Felipe.
Agora, de qualquer maneira, são exemplos pelo menos esse é o exemplo, exemplo clássico, e até, eu acho que é o próprio Catellinot, que ele diz assim, a clínica psicanalítica vai mostrar como essa questão da dívida e da TIC, como o pagamento da dívida, como tem a ver, porque esse fulano, esse homem, vai ao mercado, é como se ele não soubesse, ele vai simplesmente comprar o óleo, o azeite, sei lá o quê, né? Ele vai, vamos dizer, o objetivo dele é comprar isso. Mas lá ele encontra esse fulano que deve um dinheiro a ele e paga a dívida a ele. Né? Então, pelo que Lacan coloca, então, esse encontro é como se porque ele diz assim, a repetição está sempre encoberta na análise, né? Aí não se trata de análise, que é o exemplo de Aristóteles, mas é assim, ele tem um encontro, né, ali que ele não esperava, que ele não contava, né, mas que alguma coisa da outra cadeia causal, que era a rede de significantes, tinha, de uma certa forma, programado isso aí, isso escapava dele, né? Essa cadeia que seria o automaton, na linguagem de Aristóteles seria o automaton, seria a cadeia significante. Mas, vamos dizer, por acaso, isso aconteceu. Né? Mas, na leitura de Lacan, é uma maneira esse acaso é apenas uma maneira de o sujeito desconhecer, vamos dizer assim, aquele encontro que estava programado já pelo inconsciente. Ô, Lúcia, eu entendi assim, não sei como é que as pessoas entenderam. Eu gostei muito, vou dizer minha tentativa de entender. Uhum. E é até bom, porque aí eu posso rever isso, mas realmente o que eu Eu entendi assim, uma rotina que o sujeito vai cumprir, que é ir ao mercado, fazer compra de azeite, fazer como ele vai toda semana, ou como ele resolveu ir, enfim. E aí não está programado ele encontrar com o outro fulano que vai, com quem ele tem uma dívida, aliás, que tem uma dívida com ele. Então sai alguma coisa da rotina aí, desse coisa que estava programada para ele, de fazer compra, disso, daquilo, e ele encontra com alguma coisa que surpreende, né? Porque acaba encontrando alguém que tinha uma dívida com ele. Até aí onde eu pude entender da surpresa, da questão do analista, do analisante. Eu acho que o que é importante, que Lacan chama atenção, né? Que essa questão do que é o acaso, porque o inconsciente calcula. Né? Freud mostra isso na interpretação dos sonhos, naqueles sonhos de números, não sei o que e tal. Existe alguma coisa que é calculada, né? Que ele dá vários exemplos, mas alguma coisa escapa a esse cálculo. Eu acho que é isso que Lacan quer mostrar. Alguma coisa escapa, que não há como você programar as coisas assim. Não, alguma coisa escapa a esse determinismo. E que aí eu não... Sim, diga, Carlos. Por favor, desculpe, Lúcia, eu terminei, depois eu falo. Não, eu digo assim, é isso aí. Alguma coisa que, teoricamente, vamos dizer assim, estaria programado, alguma coisa que vai naquela direção, mas tem alguma coisa que escapa a qualquer cálculo, a qualquer previsão, a qualquer... É isso que ele está querendo mostrar, como essas duas cadeias podem se encontrar, aquele encontro poderia estar programado pelo inconsciente do fulano, mas sempre tem alguma coisa que escapa. Ele diz, né, Lúcia, que há sempre tem decalagem, eu não lembro o que. Uma defasagem, né? Uma defasagem, né? Não, no sentido de decalagem mesmo, entre a realidade psíquica e a realidade. Entre o que é do psíquico e o que é da realidade. Não há como você fazer coincidir essas duas coisas.
há uma discordância aí estrutural entre uma coisa e outra. Uhum. O que eu tinha pensado, até em cima do que Felipe você estava colocando, assim, engraçado que eu fui, vamos dizer assim, que me chama mais atenção nesse exemplo aristotélico é a questão mesmo, assim, o que termina escapando talvez seja a hora do desejo, que era o recebimento da dívida. Uhum. Ou seja, a resolução, talvez, de um desejo. Não sei. É possível. A gente, de uma certa forma, a gente se autoriza a pensar qualquer coisa que seja da ordem aí do inconsciente, porque, claro que Aristóteles não iria por aí, e não Sim. conheço nada, nenhum trabalho, nenhuma referência de Lacan a esse exemplo e que aponte para essa questão do desejo, entendeu, Carlos? Sim. Mas eu acho que a gente está autorizado, desde que, quando ele fala aí da questão do inconsciente, nós estamos autorizados a poder pensar qualquer coisa aí da questão inconsciente, do desejo, sobretudo, que possa ter se atravessado aí. Eu acho que o que ele quer mostrar é exatamente isso, que essa questão da causa, né, ela não segue um fio lógico. Essa causa que tem a ver com o inconsciente, com a lógica do inconsciente, ela não segue um fio lógico. Tem alguma coisa que escapa desse encadeamento, dessa determinação. Eu acho que é isso, sobretudo, que Lacan quer mostrar. Lúcia, obrigada, viu, Lúcia, pelo seu trabalho. Acho que a gente vai precisar retomar para poder, né, ir detalhando e você ir também inserindo as coisas que você deixou para privilegiar o debate, né? Mas eu queria te perguntar, quando você agora há pouco se referiu a uma dificuldade que a gente encontra frequentemente da posição que o sujeito assume de não duvidar. Você trouxe essa questão a propósito da dúvida, né? E aí dizendo que hoje a gente encontra sujeitos numa posição de certeza, né? E da dificuldade de se fazer um furo, né, ali. E eu fiquei pensando que isso teria duas vias, talvez, né? Essa certeza vindo ou como efeito como efeito da defesa contra a divisão subjetiva mesmo, ou vindo, por outro lado, também como efeito, né, de colagens identitárias. Né? Porque quando a gente estuda Thibierge, que ele vai falar sobre as paixões da identidade, né? A clínica da identidade, né? E que ele vai se utilizar exatamente de situações de psicose para pensar os atuais fenômenos identitários. Né? E quando o sujeito está colado ali, isso também produz um efeito de certeza. Né? Com certeza, com certeza. Seja pela via da evitação da divisão subjetiva, seja pela via, né, do sujeito ter se arrimado ali, de certo modo, para proteger minimamente ou o que tem ali ainda de subjetividade, ele fica nessa colagem identitária, né, nessa paixão identitária. As duas vias produzem como efeito essa posição de certeza, né? E a dificuldade essas duas vias não se excluem, né? Parece que elas até se complementam, né? E aí a dificuldade, acho que esse é um tema assim, muito importante do ponto de vista das nossas atuais dificuldades clínicas e do lugar do discurso psicanalítico, sabe? Acho que acho que sim, Emília. E você agora me fez pensar numa outra coisa. Eu não sei por que eu passei, porque também tinha muitos aspectos aí que a gente poderia desdobrar. Mas que é o seguinte, que, por exemplo, quando, na questão da repetição, né, que Lacan diz, o que você vai repetir é esse um original. É o um original que tem a ver com o apagamento da coisa, aquele traço que apaga a coisa. Então
Como é? Mexeu em alguma coisa aí, Gleice. Gleice, fecha teu microfone. Vai, Lúcia. Não, eu estava pensando o seguinte, Emília, eu não sei se tem muito a ver aí, mas eu acho que é um campo aberto para se pensar. Que é assim, por exemplo, para que a gente sabe, né, que para que haja significante é preciso que haja um apagamento da coisa, né? Que haja essa coisa sensível, aquilo ali seja apagada, né? E vai restar um traço daquele objeto que foi apagado. Não é isso? Então, Emília, está ouvindo? Ouvindo, é que eu estou só desligando o microfone para não dar interferência. Mas estou ouvindo bem. Não é? Então, vamos dizer, aquele objeto apagado ou destruído, e no lugar dele fica um traço. Isso. Não é? Então, tem um apagamento ali que vai falar desse original, desse traço. E esse traço, ele vai dizer alguma coisa, esse significante aí vai ser, vamos dizer, referido não, ele vai estar ligado a alguma coisa que não tem referente, não existe nada concreto ali, porque o significante ele não está ligado a um referente, não é isso? Porque houve o apagamento do objeto. A coisa como coisa se apagou para poder surgir o significante, não é isso? Então, eu acho que tem talvez um pouco a ver com isso, porque a nossa dificuldade hoje de transitar com esses conceitos que são básicos para a psicanálise, quando você diz assim, porque com essa coisa dos objetos, essa proliferação de objetos e essa coisa de não se sair essa coisa vamos dizer, me lembrei agora de Lebrun, quando ele falava do celular. Ele disse, o celular ninguém não vive mais ausência. Não existe mais ausência. Está todo tempo presente. Me lembra há muito tempo ele dizendo isso, né? Então, eu digo assim, como os objetos vão fazendo modificações na realidade, e essa maneira de nós ligarmos aos objetos, em que essa ausência, essa destruição do objeto não é possível, não. Então, a gente vai tendo referentes mesmo. A gente não tem esse traço original referente ao apagamento da coisa. Então, aí fica uma certeza mesmo, porque você se apaga do objeto. Eu acho que aí os exemplos mais extremos são as drogas, o consumo e tal, mas, independente disso, isso que você traz da coisa da identidade seria uma outra, não é? Não há apagamento daquela coisa com a qual eu colo, e aí eu estou ali na certeza mesmo, não tem furo possível. Mas esse referente aí, significante primordial, que seria o referente fálico, né? Que é isso que Meilman tem apontado o tempo todo, que está excluído do discurso social hoje. Né? Que aí ele coloca mesmo que a gente está vivendo um discurso, ou é um momento, ele diz que o mundo está louco, né? Ele diz que há uma forclusão mesmo desse referente, que é o significante, que ele vai colocar como significante fálico, né? E aí, na ausência, né, desse referente, realmente não há como se colocar questões, né? Agora, não há divisão, diz Lúcia. Eu acho que você pega... Claro que isso aí se coloca demais, mas quando você coloca a história do referente fálico, mas eu ainda estava no referente, no outro estatuto do referente mesmo, do objeto concreto, que o significa que aquele objeto não tem que... a história de Robinson Crusoe, né? Não tem que apagar da simbolização, só que... Pois eu digo, não tem que apagar aquilo ali para que seja significante. Né? Pois eu estou falando desse referente primeiro aí, que não é questão fálica nessa ordem, não. É ainda aquele referente sensível mesmo, aquele objeto concreto que está ali e do qual a gente não se desapega. Eu estava no outro viés, mas não que esse não se coloque, e talvez seja o principal, mas eu digo... É isso que a Emília estava falando, que eu digo, então tem uma colagem mesmo nossa nos objetos concretos, que essa ordem de significante fica
difícil dela a gente transitar por ela, porque a gente está pegado, é colado nos próprios objetos. Enquanto referentes mesmo. Não sei se está dando para entender o que eu estou querendo. Lúcia, uma coisa Porque também... há uma substituição, né, do referente fálico. Sim, talvez. É isso que a irmã vai colocar. Né? Essa substituição desse referente fálico por esses objetos que o mercado oferece. Como se eles pudessem dar conta. Exato. Conta, né? E é por isso que a gente acumula, né? Na esperança de que dê conta. Uma coisa que sempre me vem, Lúcia, em relação a essa coisa da certeza que você fala, é aquela expressão que as pessoas usavam muito, que é assim, você falava uma frase e a outra pessoa fazia alô, aí eu digo, meu Deus, quer dizer, é como se houvesse um silogismo o tempo todo, isso é isso, aquilo é aquilo, quer dizer, não tem dúvida, não tem equívoco, a pessoa fala uma frase e a outra já diz alô, quer dizer, a outra já tem a resposta para o que a outra pessoa enunciou. Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo assim que há muitas certezas, como você fala, muitas respostas e poucas dúvidas, poucas questões, todo mundo sabe tudo, parece. Exatamente. Era isso que eu estava querendo apontar, mas que acho que tem a ver com essas questões que a Amélia traz, que a Emília traz da identidade, com certeza, né? E que vai apontando para esse laço paranoico mesmo, para uma questão paranoica. Sim. Né? Sim. E é uma questão muito interessante, porque a questão do laço paranoico, aí, né, a gente está em uma situação dependente de um grande objeto hoje, que é a questão aí da internet. Né? Eu aqui mesmo, desesperada, tentando entrar no aplicativo que eu não tinha conseguido sair. Nós estamos tomada, aí como você falou, Lúcia, que eu perdi uma grande parte do teu trabalho, mas que tomada realmente por esse... Que objeto é esse, né, hoje, que nós estamos tomada, que é a própria internet, né? E a internet, hoje, ninguém mais admite faltar nada, tudo tem que estar pleno, inclusive tudo que a gente faz, nós temos que gravar. A pergunta é, vai gravar, não vai gravar? E isso perpassa, inclusive, até na sala de aula, né? Não pode faltar nada, tudo tem que estar cheio, tudo tem que estar pleno, né? Não existe um buraco para nada mais. Isso entra numa situação realmente paranoica, né? Da falta de tudo. Não existe, como você bem colocou, as dúvidas, só a certeza. E isso, claro, a certeza tem que ter toda a resposta, né? Lúcia, eu queria acrescentar um pouquinho de lenha nessa discussão sustentada por Emília, Amélia e Ana, todo mundo que está pensando. Se há certeza paranoica, há perseguidor, não há? Essa é a pergunta que eu faço, no sentido do perseguidor também, dessa paranoia. Eu acho que se não tiver esse elemento, a certeza só é em relação exatamente a isso. Não é? A certeza exatamente é isso. Senão você não teria necessidade de tanta proteção, de não poder ter furo nenhum, se não tivesse um perseguidor, se não tivesse alguma coisa que em qualquer momento pode entrar e Você vê, por exemplo, agora mesmo nessa pandemia, o que vocês devem estar escutando também, né? O que a gente ouve, só para dar um exemplo bem concreto do momento, né? Dessa questão desse vírus, assim, como as pessoas estão vivendo ele, como se ele fosse mesmo, ele tá ali, ele está dentro de casa, ele está atrás da parede, é uma coisa impressionante. Não é? Quer dizer, aquilo tudo que está vamos dizer, que faz parte que está, vamos dizer assim, como numa situação de figura e fundo, está no fundo, no dia a dia, no cotidiano, com uma situação dessa, onde você é obrigado a ficar mais isolado, mais recluso, né? Então, tudo aquilo vem à tona, vem à cena, aquilo toma a cena. Então, aquilo que é de uma determinada ordem, que você tinha que ter uma determinada medida
em relação àquilo, aquilo toma uma coisa assim, é a coisa do pânico mesmo, ela está em todos os lugares. Né? E não tem defesa quase que possível. Ou seja, Então, se eu codifico, não é, Lúcia? Eu codifico, eu sei do que eu tenho medo, aspiado, né? Só que numa direção diferente da fobia, né? Porque Sim, como sim. não é uma coisa só, eu tenho Sim. aquilo ali, e no caso, nesse caso específico do vírus, né? Que não, isso aí é só um exemplo. Está em todo canto, porque ele é invisível. Né? Porque no objeto fóbico, você tendo medo dele, você pode estar livre das outras coisas. Sim. Nesse, você não pode, porque ele está em todos os lugares, já que é invisível. Sim. Né? Então, eu acho que esse... Bom, diga, Emília. A propósito disso que o Felipe estava colocando, o livro Retorno a Schreber tem quantos anos já? De Melman? Eu não tenho ideia, Emília, eu teria que pegar dos anos Não tem 90, menos não. 20, Mas não. eu acho que tem pelo menos uns 20, não tem? Tem, não tem menos. Eu acho que... E a Tem uns gente 20. não vivia absolutamente esse fenômeno da comunicação digital como nós vivemos agora, né? Então, eu acho que ali, depois, no seminário que ele fez mesmo, né, e que terminou produzindo lá o livro que foi publicado, acho que pela CMC, Como Alguém se Torna Paranoico, né? Esses estudos mais recentes, né, o TBS, que eu estava citando agora há pouco, né, sobre as paixões identitárias, eu acho que tudo vai convergindo na direção da gente precisar retomar o estudo, né, sobre o campo das psicoses mesmo, né? Porque, inclusive, nesse estudo da gente, TBS, é por essa via que ele vai estudar as identidades. E em relação a essa figura do perseguidor, Felipe, a gente não tem, talvez, né, clinicamente a estrutura psicótica, mas eu acho que o fenômeno, né, isso aí do perseguidor, ele está posto de outra maneira no laço social, que é a intolerância a qualquer diferença, né? Então, da mesma maneira que lá Melman não está falando de singularmente psicóticos na estrutura, né, mas de um laço social paranoico, né? Eu acho que correlativamente a gente tem também esses outros fenômenos que estão presentes nas psicoses, e em particular na paranoia, né? Se não né, a coisa típica, né, de estrutura, mas coisas que se aproximam, né, e que aí o fenômeno da intolerância, né, da recusa da diferença, né, da diferença do outro, né, e esse impulso do aniquilamento, acho que a Edneide estava falando agora há pouco na frequência que a gente encontra dessas manifestações de ódio, né, e que estão aí acompanhando esse fenômeno de intolerância. A diferença, eu acho que são formas, eu acho que correlativas de um laço social paranoico, né? Que é a consequência da perda do referente fálico, né? Sim, certamente. E aí há o apagamento da diferença, né? Então, qualquer coisa que surja diante de mim como diferente vai gerar o ódio, né? Vai se tornar o perseguidor, que vai me ameaçar, né? Ontem, essa questão, né, da diferença, você vê como está tão marcado, né, no discurso social, e eu li no jornal, não sei se foi hoje, foi ontem, uma pessoa, acho que do Rio Grande do Sul, conseguiu, na justiça, modificar o registro de nascimento para que a questão do sexo nenhum. Amélia, eu ouvi falar isso, eu acho que meu marido me falou disso, até o nome, que é um nome bem estranho, né? Oi. Você viu a questão do nome? Não. Parece que, não sei se é esse o caso, mas que tinha um nome bem estranho mesmo, era 3 letras, que não tinha sexo e a pessoa só ia ser chamada como OIE, um nomezinho assim, uma coisinha assim. Quase uma sigla. Pois é. Né?
Para você ver como a ausência, até onde leva a ausência desse referente fálico, né? Que possibilita essa questão da identidade sexual, né? Porque não é nem de uma escolha, né, sexual, mas de um objeto sexual, mas de ausência de qualquer identidade do ponto de vista sexual, né? Não é essa pessoa que diz que não se aceitava nessa binariedade de ser homem ou ser mulher? Não é isso? Exatamente, exatamente. Né? E eu achei interessante, porque eu disse assim, aliás, nem fui eu que disse, alguém comentou, ela não se aceita, mas ela quer que os outros aceitem isso que ela está querendo impor para os outros chamarem por essas 3 letras, qualquer coisa. Ninguém pode se referir a essa pessoa como homem nem como mulher. Tem que ser, quer dizer, essa própria pessoa não se aceita, mas ela quer que os outros aceitem. Que ela, se alguém... porque o mundo é muito diferente, cada pessoa pensa de um jeito, né? Se uma pessoa o Lebrun tem um texto que ele trata disso, né? De que a não aceitação de qualquer limite e como a justiça tem embarcado nisso, né? Porque ele se exato. Uma situação lá da Bélgica, né? Mas eu acho que a gente podia ir encerrando, né? 21. Acho que sim, acho que sim. Foi ótimo o debate. Veja ao médico, Lúcia, que ele tinha razão, viu? O seu médico. Vocês vão discutir como é hoje, não é? Não, ele disse, vocês querem comparar, né? O que ele escreveu em 1920 e como é agora, né? É isso que vocês estão querendo no evento? Ele acertou. Pois é. Ok, gente. Sexta-feira próxima a gente encerra com Cleiton, né? Isso. Bom final de semana para todos. Lúcia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Lúcia. Obrigada a vocês. Obrigado, Lúcia. Obrigada, Lúcia. Tchau. Boa noite para todos. Até a próxima. Boa noite para todos. Para a semana, todo mundo. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, parabéns, muito obrigada. Boa noite. Boa noite.